Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 5 de abril. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. A todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo, sejam todos bem-vindos. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos dentro deles. Entregamos ao Senhor com confiança. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando nesse dia. Meus amados irmãos, vocês gostam de receber o Evangelho que diariamente estou partilhando de segunda a sábado? Se você gosta, não esqueça de acionar o sininho, as notificações, compartilhar e inscrever-se no canal, porque assim esse conteúdo vai chegar a demais pessoas. Outras pessoas também serão evangelizadas. Agradeço de coração a todos que se inscreveram no canal Vida em Cristo, que estão inscritos, todos que têm me acompanhado diariamente. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Lembrando sempre que todos são colocados em oração diária, nas minhas missas diárias, em todos os momentos de oração, todos os dias. Eu não gosto assim de estar fazendo esse pedido, mas gostaria que esse trabalho de evangelização chegasse a ter mais pessoas. Porque o meu objetivo aqui é levar a palavra de Deus, fazer com que Jesus seja mais conhecido, mais amado. Agradeço a todos que têm unido comigo para ouvir a palavra de Deus, para nos falar através da sua palavra. Deus nos fala através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, que possa estar também fazendo parte da evangelização, partilhando e levando a palavra de Deus. E juntos nós evangelizamos. O evangelho de hoje, São João vai nos dizer que Jesus está em Jerusalém. E dali Jesus vai ser preso, vai ser morto. Essas são as últimas conversas com esse povo para mostrar verdadeiramente quem ele era. Que ele era o Messias. Como nós ouvimos no evangelho passado, Jesus está nessa grande festa, que é a festa dos tabernáculos, onde muitos judeus iam para Jerusalém. E eles ficavam 8 dias fora de casa, morando em tendas, para lembrar os 40 anos que eles moravam no deserto. Dizem que até hoje eles fazem isso. Eles guardam a tradição deles com muito cuidado. Então Jesus está ali. Olha que é interessante a posição das pessoas em relação a Jesus. Algum do meio da multidão, ao ouvir as palavras de Jesus, dizia: esse verdadeiramente é um profeta. Outros diziam: é um grande profeta, que nós estamos esperando em Israel. Mas tinha outros que diziam: ele é o Messias. Só que o Messias é muito mais do que o profeta. Era o Cristo. Aquele que Israel esperava para a libertação do povo. Só que a gente sabe que, infelizmente, o povo tinha uma visão errada do Messias. Eles achavam que seria um libertador social, político. Eles não tinham conhecimento de Jesus. Que a missão de Jesus era outra. A missão de Jesus era morrer na cruz para libertar a humanidade. Era uma libertação espiritual. E não uma libertação política do jugo dos romanos. E aquele povo, eles não tinham uma visão clara sobre Jesus. E os fariseus, doutores da lei, muito menos ainda. Porque eles não aceitavam Jesus, porque eles eram escravizados pela interpretação errada da lei, porque eles esperavam o Messias triunfante, glorioso, que viesse expulsar César, libertar do jugo dos romanos, e outros ainda diziam assim: porventura o Messias pode vir da Galileia? Porque Jesus foi criado na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Mas eles não sabiam que Jesus era da tribo de Davi. Eles não sabiam. É da tribo de Davi, era de Belém. Só que acontece que muitos ali não sabiam. Eles não tinham conhecimento, eles não tinham pesquisado isso. E muitos ali não
não queria nem saber, nem estava interessado em saber. E outros diziam, as escrituras dizem que ele virá da descendência de Davi. E que ele virá. É da descendência de Davi que ele vai vir. E foi em Belém, no povoado de onde era Davi, que Jesus nasceu. Só que os escribas e os fariseus, eles deviam saber disso. Deveria ter pesquisado isso. Isso é chamado de ignorância vencível. Ali cada um tinha opinião sobre Jesus. E daí começa uma divisão entre o povo por causa de Jesus. E os fariseus, doutores da lei, já queriam prender Jesus. Aqui a gente vai ver a diferença da maneira de olhar para Jesus. Um olha para Jesus como profeta, outro como Messias, o Salvador. Outros não acreditam, porque de Nazaré não pode sair nenhum profeta. E outros querem prender e matar Jesus. Tanto assim que os fariseus, os doutores da lei, mandaram os guardas prender Jesus. Esses guardas eram os guardas do templo, que cuidavam do templo de Jerusalém. Era uma grande guarda. Eram os guardas de confiança dos doutores da lei. Só que acontece que os guardas do templo voltaram-se para os sacerdotes e os fariseus e eles perguntaram para os guardas, mas o que aconteceu? Vocês não foram lá para prender o homem e trazer? Cadê o homem? Cadê ele? Meus irmãos, aqui acontece uma coisa maravilhosa. Os guardas respondeu para os doutores da lei, ninguém jamais falou como este homem. Olha, aqueles guardas que estavam a serviço do templo foram para prender Jesus, mas eles voltaram impressionados. Ninguém jamais falou como este homem. Ninguém. São João Crisóstomo, ele destaca uma coisa muito interessante. Eles podiam ter dito para os doutores da lei assim, que ninguém jamais fez tanto milagres assim como este homem. Só que é interessante aqui, muito mais do que os milagres que Jesus fez, muito mais, fez o que impressionou aqueles homens. Foi a doutrina de Jesus que impressionou eles. Porque eles diziam, ninguém jamais falou como este homem. O que Jesus falava era da doutrina. Esse evangelho hoje, ele deixa uma lição maravilhosa para cada um de nós. Olha para esses homens que eram submissos às autoridades, doutores da lei. Eles tiveram a coragem de voltar e dizer, ninguém jamais falou como este homem. Não dá para prender este homem. Ele não é um homem qualquer, não dá. Esse homem é muito mais do que um profeta. Ele é o Messias. E eles ficaram maravilhados, ficaram impressionados com a doutrina de Jesus. E hoje a igreja, ela desdobra para levar essa doutrina também. Para todos nós, para levar para o mundo inteiro, de uma maneira maravilhosa. No catecismo, nós precisamos buscar cada vez mais o conhecimento. Não podemos ser ignorantes nessa doutrina. Na doutrina que a igreja nos ensina, muitos e muitos católicos vão para a seita, vão para outras religiões, para outras igrejas que não foi fundada por Jesus, porque não tem conhecimento da verdadeira doutrina de Jesus e os ensinamentos que a igreja coloca para nós. Por isso, por favor, não busque outra doutrina, não busque. Porque Jesus disse em Lucas 10, no versículo 16, ele disse assim para os apóstolos, que vós ouve, a mim ouve. Quem vós rejeita, rejeita aquele que me enviou. Porque essa é a lógica do Pai. Ele manda o Filho manda a igreja, e quem ouve a igreja, ouve o Filho. E quem ouve o Filho, ouve o Pai. E quem não ouve o Filho, também não ouve o Pai. E aqueles guardas ficaram impressionados, maravilhados
com a doutrina de Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Ninguém ensinou como este homem. Muito mais do que milagres, muito mais do que os milagres de Jesus, o que mais eles ficaram impressionados foi com a doutrina de Jesus. E os fariseus disseram: vocês também se deixou se iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são malditos. Veja que os fariseus, os doutores da lei, ficaram furiosos. E aqui também no Evangelho vai trazer para nós a figura de Nicodemos. Era um fariseu que ele tinha encontrado com Jesus anteriormente. Ele ia à noite encontrar com Jesus. Ele não queria que ninguém soubesse. Ele acreditava em Jesus, mas ele tinha medo. Se as pessoas soubessem que ele ia encontrar com Jesus, Nicodemos vai lá e fala para os fariseus: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Mas eles não estavam nem aí. Eles iam condenar e julgar Jesus sem nenhum julgamento. E Nicodemos defende. E daí eles voltam também para Nicodemos e dizem: tu és também Galileu? Vai estudar a lei. E tu vai ver que na Galileia não sai profeta. Eles continuam naquele endurecimento do coração. Então fica hoje para nós, meus irmãos, essa grande lição desse evangelho de hoje. Ninguém jamais falou como Jesus, ninguém jamais ensinou como Jesus, ninguém jamais nos amou tanto como Jesus nos amou. Rezamos hoje pedindo ao Senhor que Ele tire do nosso coração toda a dureza, toda a incredulidade, frieza, toda a tibieza, que nos dê uma fé amadurecida, firme, perseverante e constante. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São João 7, de 40 a 53. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando para bem compreender a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este verdadeiramente é um profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns diziam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? E assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxeste? Os guardas respondeu: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós deixaram enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu? Porventura, vai estudar e verá que na Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que essa palavra hoje toque o nosso coração. A palavra hoje vai nos falar:
Tu és o Senhor dos exércitos, que julga com justiça, aquele que perscruta o coração, sabe tudo de nós. Vamos hoje colocarmos a nossa causa nas mãos do Senhor e confiamos nele, porque nele encontramos um refúgio. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Ele salva todos aqueles que têm um reto coração. Quem confia espera no Senhor. Agradeço pela sua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado final de semana e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.